E lentamente vamos abrindo os olhos e juntando as mãos em frente ao peito. Nos saudamos com o Namaskar, que significa a consciência divina que habita em mim. Saúde a consciência divina que habita em você, com toda a pureza da mente e amor do coração. Então tocamos os polegares dentro de suas sobrancelhas e nos saudamos com o Namaskar. Sim, agora sim, estamos prontos para começar. Bom, então, mais uma vez, boa tarde. Como eu me apresentei no início, eu sou Kuchalini, mas vou contar um pouquinho, bem breve, da minha história para também explicar o porquê que agora eu estou aqui nesse momento, né, conversando com vocês sobre autoconhecimento e felicidade, por que o meu nome agora é Kuchalini, por exemplo, também. Meu nome civil, digamos assim, é Carolina Supis. Eu me formei em Direito, advoguei, fui professora universitária por 8 anos na Faculdade de Direito. Cheguei a trabalhar 40 horas com funções administrativas e tudo, né? E em algum momento a vida começou a me mostrar que alguma coisa não estava muito certa. Eu achava que o problema era o excesso de trabalho, eu achava que eu estava só muito estressada, muito cansada. Eu fui buscando alternativas, quem sabe reduzir trabalho, quem sabe tentar conversar com os chefes, quem sabe tentar reorganizar um pouco a minha vida. Mas hoje em dia eu consigo perceber que, na verdade, o maior fator assim, da minha insatisfação, em determinado momento ali, que duraram alguns anos, era um chamado da minha alma, para eu vir cumprir a minha missão de outra forma. Porque eu escolhi fazer direito porque eu queria muito ajudar as pessoas, e eu achava que ali eu ia conseguir levar as pessoas uma vida melhor, mais justiça, quem sabe mais felicidade. E o direito é lindo, ele tem um potencial muito grande na sociedade, mas eu percebi que o meu caminho não era ajudar as pessoas de fora para dentro, ajudando elas de fora para dentro, a partir de normas, serem mais felizes ou conquistarem mais plenitude na vida. Eu percebi que o meu caminho era de dentro para fora, ajudar as pessoas a partir do seu interior, da sua conexão consigo, a encontrarem então um pouco mais de paz, um pouco mais de felicidade. E como não poderia deixar de ser, isso teria que começar por mim. Então eu teria que encontrar em mim um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de felicidade. E assim eu recebi um chamado para o yoga, isso me veio muito claro na mente em determinado momento, vai para o yoga, e eu fui praticar yoga e da primeira aula eu já senti, ai meu Deus, é esse meu lugar, E aí fui seguindo, mas não imaginava nesse momento que eu iria um dia largar, inclusive, esse meu diploma, esses títulos todos que eu tinha conquistado lá no direito, mas o chamado foi ficando cada vez mais forte, fiz o curso de formação para instrutor de yoga, jurava que mesmo assim não seria capaz de trabalhar com yoga, por considerar algo tão sagrado assim, e também tão diferente da minha trajetória até então, alguém da área das humanas, ia trabalhar também além da filosofia, mas também com o corpo, Então isso me pareceu tão distante até que acabei precisando começar a trabalhar com yoga, por necessidades financeiras, olha só. E fui cada vez mais me apaixonando, me conectando com essa filosofia. Então o yoga hoje é realmente meu estilo de vida, é aquilo que eu mais acredito. Costumo dizer que a minha caminhada também permeou muito a filosofia ocidental, Eu buscava muitas respostas na filosofia ocidental. E encontrei na filosofia ocidental muita inquietação, a filosofia ocidental me desestruturando tudo que eu acreditava, lá em Nietzsche, sobretudo, mas também Foucault. E aquilo me desestabilizou, Nietzsche me fez realmente entrar em surtos, E eu só que não encontrava respostas ali. Fiquei muito feliz com o que Nietzsche me mostrou, do que não era, do que nós acreditamos e vivemos hoje em dia na sociedade, de tudo que ele me desconstruiu, mas ele me deixou num estado de vazio, Então foi a filosofia oriental, sobretudo o yoga, que foi me preenchendo, Foi me trazendo as respostas, foi me mostrando os caminhos, até perceber que a gente está aqui realmente para ser feliz. E o significado do meu nome, Kuchalini, eu adoro dizer, é felicidade. Então, me identifico com ele. Ainda na busca da felicidade, mas é com que eu gosto de trabalhar com certeza, Então, falar um pouquinho das contribuições do yoga para esse autoconhecimento, para a felicidade,
Então, atualmente eu sou instrutora de yoga. Há pouco tempo, nesse semestre, foi ofertada na FADIS uma disciplina que se chama Autoconhecimento e Felicidade, uma antiga instituição onde eu dava aula de direito. Eles toparam essa minha proposta ousada de inserir essa disciplina lá, né? E foi uma disciplina super bem recebida pelos alunos, lotaram as vagas, né? Não sei como é que está sendo agora, né? Com eles vivenciando a disciplina, mas de início eles quiseram muito, toparam muito. Acho que está sendo bom agora também. Mas, enfim, escrevo também no Diário de Santa Maria uma vez por mês, né, sempre tentando trazer algumas reflexões, né, sobre autoconhecimento e felicidade. Mas o yoga, ele é uma filosofia, né, ele é uma ciência milenar, né, existe há mais de 10 mil anos. Né, e o objetivo do yoga é acelerar um processo natural. Acelerar um processo de expansão de consciência. Nós estamos todos expandindo, estamos todos evoluindo, né? Estamos todos nos tornando, né? sendo cobrados a vida a essa expansão, a essa evolução. A vida vai nos trazendo via amor, via dor, né? Vai intercalando assim, as formas, como as lições vêm, né? Mas com o objetivo de expandir a nossa consciência, para que a gente vá se libertando dos padrões que nos limitam, né, os padrões comportamentais, né, os padrões emocionais e principalmente aqueles mais difíceis de a gente mudar, né, os padrões mentais. Então, o yoga é um conjunto de técnicas, né, é um conjunto de ensinamentos que visa apenas acelerar esse processo. E podemos dizer também que o yoga talvez ele se apresente como nós, então, como um caminho, então, para a gente se conectar com Deus, né? Ou como na linguagem que a gente fala com Parama Purusha, Suprema Consciência. Então, é um caminho para a nossa expansão de consciência, para a nossa evolução, mas, né, como muitos de nós aqui vão acreditar, vão confiar também, o nível mais evoluído dentro dessa nossa experiência humana é atingir uma consciência além da humana, a divina. Então, o yoga quer nos levar à nossa máxima potência enquanto seres humanos, mas quer também nos dar essa cápsula, né, de experienciarmos essa experiência de uma consciência para além da humana, né, como vai aparecer, inclusive, lá nos Upanishads, né, que são uma parte dos Vedas, um dos textos mais antigos da humanidade. Então, o yoga é isso, né, ele é muito grandioso, mas ele nada mais faz do que nos conduzir numa caminhada que é natural, que faz parte, né, da nossa vida e para a qual nós estamos já sendo conduzidos. Para nos inspirar nessa conversa, né, eu gostaria de ler um trechinho do Bhagavad Gita, onde tem uma onde a gente acompanha um diálogo de Krishna, né, que foi um ser humano autorrealizado, né, com o seu discípulo Arjuna. E Krishna vai dizer num determinado momento o seguinte: atinge o cume da perfeição o homem que cultua aquele pelo qual todas as coisas entraram na existência e cuja presença permeia todo o universo. Até aqui a gente fica, tá, ok, beleza, mas como é que a gente cultua, né? Como é que a gente se conecta com aquele através do qual tudo entrou na existência, que permeia todo o universo, né? Algo tão abstrato, ainda mais para nós ocidentais, né? Então, chegar na perfeição, se essa é a única via, se eu preciso cultuar, né, dessa forma, se essa é a única forma de eu compreender esse acesso à minha perfeição, me parece às vezes tão difícil para nós ocidentais, eu sobretudo, né, numa história de vida, uma personalidade tão racional como eu sempre fui, tão cética quanto com relação a tudo, né? Então, para mim é muito difícil pensar dessa forma, né, cultuar esse ser maior que tudo, né? Mas Krishna continua dizendo o seguinte: e esse culto se revela no cumprimento do dever de cada um. Parece que dá um alívio, né? Então tá, então é só cumprir o meu dever. Meu Deus, fica mais fácil assim, né? Vem um pouco mais pro chão, eu consigo achar agora mais viável, né? Eu posso melhor saber onde pisar, eu consigo melhor encontrar os caminhos, portanto, né? Mas é claro que, né, a gente recebe um pouco de alívio, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, achando que a gente consegue se situar mais então nessa caminhada para encontrar a perfeição, para encontrarmos a nossa máxima potência de consciência humana, inclusive, quem sabe, expandirmos a nossa consciência para além da humana, né? Mas ainda assim sabemos que cumprir com o nosso dever não é algo tão fácil, né? Porque se conscientemente não é fácil cumprir com o nosso dever, né? Ou seja, mesmo quando eu estou consciente, é difícil às vezes eu agir conforme aquilo que eu sei que é o melhor para mim, né? Como é difícil a gente nutrir hábitos de consumo
que a gente sabe que são os melhores para nós e para o planeta. Não é fácil, a gente pode estar consciente, a gente pode estar convencido, mas né, o mundo é tão rico, o mundo é tão farto, e a gente cede às tentações, e a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente já sabe ser o melhor para nós, né? Então, cumprir com o nosso dever não é fácil, mesmo se eu considerar essa perspectiva do que está do meu nível de consciência. Quanto mais se eu considerar que tem muitos outros fatores em jogo, né? Tem muitos fatores que estão lá no inconsciente que me dificultam ainda mais cumprir com o meu dever. Né? Em quantos momentos nós nos deparamos com situações que a gente realmente não sabe, e agora eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Está mais alinhado ao meu dharma, ou seja, ao meu dever ir para cá ou ir para lá? Nutrir esse hábito de consumo ou este outro? Né? Nutrir esse tipo de relação ou nutrir este outro tipo de relação? Conviver em tais ambientes ou em quais outros ambientes, né? E a cada segundo nós estamos sendo cobrados a agir e pensar de alguma forma. Nós estamos o tempo inteiro agindo, né? Até porque o pensamento é também uma ação. Então não é tão fácil assim, por mais que nos pareça, pelo menos para nós ocidentais, né? Mais fácil de compreender esse ensinamento de Krishna, né? De que basta cumprirmos com o nosso dever, que a gente alcança a perfeição. A gente sabe que não é tão fácil assim. Mas eu não quero fazer essa fala, né? Eu só gosto de ressaltar assim, o quanto é complexo, mas não para nos desanimarmos, né? Não para a gente achar, meu Deus, então não tem jeito mesmo. Tá? Se eu já não consigo estar conectado com algo maior que eu, se eu não consigo atingir esse nível de abstração, e também não consigo cumprir com o meu dever, porque eu nem sei qual é o meu dever, então não é para mim, que fique para as outras vidas. Né? E alguns de nós, ok, vão pensar assim mesmo e não vão nem talvez estar chegando a esse questionamento, mas alguns de nós talvez já tenham chegado num limite ou de cansaço, de sofrimento, e portanto querem se libertar de uma vez por todas desses padrões, né, que nos fazem sofrer, já que tudo é cocriação nossa, né? Ou alguns de nós, mesmo sem haver sofrimento, já chegaram nessa vida com essa pulguinha, né, já quicando bastante. Não é nessa vida, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, que eu vou batalhar para expandir minha consciência, né, para chegar cada vez mais próximo da minha máxima potência. Né? Então, de que forma que o yoga quer nos ajudar, né, a conseguirmos cumprir com o nosso dever a cada momento, a cada momento? Então, eu vou falar de algumas perspectivas, assim, né? Então, primeiro, a partir do treino, do exercício da presença. O máximo de consciência humana que nós podemos atingir, e, digamos assim, é o primeiro objetivo para onde o yoga quer nos levar, é a presença, é o estado da presença. Esse é o primeiro nível, né? Porque o segundo, como eu já disse, é o nível de consciência para além da humana, divina, né? Então, o máximo de potência nossa humana é o da presença. E como é que eu chego num estado de presença? Como é que eu consigo, né, estar presente? Né? Como é que eu consigo estar no aqui e agora, simplesmente relaxada, né? Sem estar me preocupando se eu vou lembrar o que eu quero falar para vocês, sem estar me preocupando se vocês estão gostando ou não, sem estar me preocupando com quanto tempo eu tenho, né? Sem estar me preocupando com o que eu tive que ter feito, com o que eu tenho que fazer, enfim, como é que a gente consegue estar no aqui e agora, no máximo de presença? Né? E a partir dessa presença, fazer as melhores escolhas para cada segundo, né? Tipo, agora o que eu faço? Quem sabe eu respiro, né? E no próximo momento, quem sabe eu olho para lá, quem sabe eu olho para cá, quem sabe eu interajo com as pessoas, né? A cada pequeno momento a gente tem, né, caminhos, inúmeras possibilidades. Né? E se a gente estiver presente, a gente sente as energias das pessoas, a gente é conduzido para trocar o olhar com alguém que talvez esteja querendo o nosso olhar, né? A gente sente, né, o que está acontecendo com a própria fala, como é que está repercutindo, né? Se a gente está na presença, a gente consegue sentir o que precisa fazer a cada momento, ainda que não passe pela via do consciente, simplesmente eu estou fluindo e eu estou sendo, como muitos vão falar, a gente vai se tornando um canal. Né? A gente vai se tornando um canal, simplesmente algo vai transitando por nós e a gente vai cada vez conseguindo estar mais, cumprindo melhor a nossa missão, né? Estar cumprindo melhor com o nosso dever. Mas então a presença, né? É a primeira via, a primeira metodologia, é a primeira busca para a gente conseguir cumprir com o nosso dever. E a presença, segundo, na perspectiva do yoga, a gente pode treinar, né, especialmente pela via da meditação. Né? Então, o yoga muitas vezes ficou conhecido, né, pelos asanas, pela prática das posturas. Mas os asanas, eles são ferramentas importantíssimos
para trazer saúde para o nosso corpo, para harmonizar os nossos centros energéticos, né, para equilibrar a produção dos nossos hormônios, e nós sabemos, especialmente nós mulheres, como hormônios desequilibrados fazem a gente surtar, né? Então, os asanas são fundamentais para preparar esse corpo naquilo que há de mais denso, né, da sua estrutura física, óssea, muscular, até a questão hormonal, que é um pouquinho mais sutil, mas preparar esse corpo para que a gente consiga chegar na presença, né? Preparar esse corpo também, então, como eu estava dizendo, para a técnica mais importante do yoga, que é a meditação. Então, a meditação como aquela busca de eu conseguir controlar os meus pensamentos, de eu conseguir redirecionar os meus pensamentos, né, para as positividades, para essa consciência maior, para Parampurusha, para Deus, né, para eu conseguir, então, melhor gerenciar a minha vida, né. A gente pode, às vezes, demorar a conseguir vivenciar, através da meditação, experiências mais transcendentais, mais místicas, né? Eu tenho bastante dificuldades com meditação, faço questão de dizer sempre para todo mundo, para não ficar naquele mito, né? A pessoa instrutora de yoga, ela medita super bem. Eu sou instrutora de yoga porque eu sei que eu tenho que aprender a meditar, mas se eu conseguir meditar bem, qualquer um consegue. Eu sempre digo isso, porque, olha, minha mente é uma doida. Então, é por isso que eu estou nesse caminho, tenho certeza absoluta, né? Não porque é fácil para mim, mas porque se eu conseguir, eu levo todo mundo comigo, né? Mas mesmo que a gente então não consiga chegar nesses níveis tão transcendentais, tão profundos, a meditação já vai nos trazendo um pouco mais de presença, ela já vai nos trazendo a capacidade de colocarmos a mente num slow motion, né? num silenciamento, numa maior tranquilidade, para eu perceber as emoções que estão chegando, para eu perceber os pensamentos que estão vindo e não me deixar entrar no impulsivo, né? E não me deixar realizar escolhas que podem gerar, né, desarmonias para mim e para os outros, ou seja, que me dificultam cumprir com o meu dever. Então, a meditação me ajuda já no primeiro momento a isso, eu conseguir saber o que eu devo fazer, ou pelo menos chegar cada vez mais próximo de cumprir o meu dever. E como a gente viu, chegar cada vez mais próximo à minha perfeição. Então, a meditação é a principal chave do yoga, mas eu não vou me alongar muito falar da meditação. Outro caminho muito importante, que o yoga se vale, nós falamos muito de disciplina, de austeridades. E aqui, às vezes, o yoga nos afasta, porque a gente já tem tantas dificuldades, na vida, assim, a gente já tem tantas coisas para fazer, tantas tarefas, tantas coisas a cumprir, tantos trabalhos, e se alguém vier para nós falando, você ainda tem que colocar mais disciplina na sua vida, dá vontade de sair correndo, dá vontade de dizer, não, chega, eu só quero um pouquinho de lazer, eu só quero um pouquinho de usufruição da vida. Mas a austeridade do yoga, assim como qualquer austeridade, ela visa um bem maior, e a gente aprende no yoga, todo mundo já ouviu algo parecido, independente da linha que você pratique ou estude, que aquele benefício de curto prazo, ele muitas vezes não vai trazer um benefício a longo prazo. Então, às vezes, eu preciso estar um pouquinho mais na disciplina, na austeridade comigo, no meu curto prazo, tendo atenção a exatamente os meus hábitos de comportamento, os meus hábitos de consumo, os meus hábitos de experienciação, de relacionamento, para que a partir desse pequeno cuidado, a cada momento do meu dia, eu possa estar gerando benefícios muito maiores. Então, de início, esse caminho do yoga vai nos falar, talvez, de a gente nos puxarmos um pouquinho a nossa orelha, nós mudarmos alguns hábitos, nós tentarmos nos alinhar, mas isso com um objetivo maior de gerarmos benefício a longo prazo. Então, nós vamos falar, sim, no yoga de austeridade, do que se refere ao que eu consumo enquanto alimento, que tipo de alimento eu como, porque isso afeta muito o meu corpo físico, afeta muito o meu emocional, afeta muito os meus pensamentos. A gente estuda isso dentro da ciência que é o yoga. Cientificamente, a gente estuda essas influências. Então, sim, refletirmos sobre quais são os alimentos que eu escolho ingerir, Escolher também de que tipo de informação eu trago para dentro de mim, da minha vida, Quantas vezes a gente se alimenta de informações densas, negativas, E por que eu sustento esses hábitos? Por que eu ainda preciso, me alimentar dessa densidade, dessa negatividade de informações ou mesmo de lazer? Por quê? Algo em mim talvez ainda esteja, algo em mim não, talvez não, com certeza está ressoando em mim um pouco ainda dessa negatividade, mas a gente pode via austeridade, ainda que parte de mim queira acompanhar aquelas notícias negativas, eu dizer não, eu não vou alimentar isso dentro de mim.
E isso não significa alienação, isso significa sabedoria, né? Com a minha vibração elevada, eu muito mais posso colaborar com o mundo do que eu ficar lá também na minha densidade, na minha raiva, na minha frustração, na minha insatisfação, né? Então, sim, né? Que tipo de alimento, que tipo de informação, que tipo de ambientes, que tipo de relações, né? Enfim, a austeridade, ela vai permeando vários hábitos da nossa vida, vários padrões da nossa vida, ela vai nos ocupando. E dependendo da linha do yoga, a gente pode receber isso até já pronto. Algumas linhas, alguns mestres nos deixaram dicas ali, né? Que a gente pode simplesmente se identificar, seguir aquelas orientações de todos os hábitos que esse mestre experienciou na sua vida e que sentiu dar certo. Mas também a gente pode se experimentar, né? Nos Upanishads, né, como eu já disse, são dos textos mais antigos, tem uma passagem que diz mais ou menos assim: quando você já estiver conectado com você mesmo, você já estiver em total sintonia com quem você é, você pode seguir o seu coração. Ele é o seu maior mestre, né? Você sabe o que você deve realizar e que escolhas fazer a cada momento. Mas, se você ainda não tiver atingido esse nível de conexão, escute quem já chegou a essa conexão, quem já passou por essa experiência, quem já expandiu a sua consciência. Então, vá atrás dos mestres, vá atrás dos ensinamentos de Jesus, de Krishna, de Shiva, né? De Shri Anandamurti, mestre da Nanda Marga. Vá atrás de saber como que eles chegaram lá, né? Já que a gente ainda está ali tropeçando, buscando, se aproximando cada vez mais, nós ainda temos dúvidas, né? E ainda sabemos que, tanto em nível consciente, como em nível de inconsciência, né? A gente não está bem seguro, talvez, né? Das escolhas que devemos fazer, de qual é o nosso dever a cada momento. Então, as austeridades, elas entram muito forte, né? Com muita potência nesse momento, para me ajudar, né, nessas escolhas, quando eu ainda não sou totalmente conectado comigo mesmo. Então, as austeridades, e principalmente esses ensinamentos dos mestres, nos facilitam nessas escolhas, a saber que caminhos seguir, né? E a outra via, né, além então da presença, né, das austeridades, o yoga também vai nos falar muito, podemos colocar dessa forma, da positividade, né? Que também tudo está relacionado à presença, né? Todas essas vias que eu estou selecionando aqui estão tudo conectadas, mas apenas destacar um pouquinho, né? Porque se de um lado a gente tem o yoga, um caminho sim de austeridade, que de início é doloroso, até eu criar aquele hábito e sentir o quanto aquele hábito novo me traz muito bem-estar e já deixa de ser austero e se torna um prazer, né? Mas até isso, até esse momento sim é austero, é um pouco doído. Mas se por um lado tem a austeridade, por outro lado também tem a via da positividade, né? E é por isso que no yoga a gente então busca sempre, né, dançar, cantar, como a gente fez agora no início, né, sustentar pensamentos positivos, né? A gente usa muito da técnica dos sankalpas. Hoje em dia se fala tanto, né, em afirmações positivas, né? Hoje em dia isso está muito comum, mas isso já existe também há milênios, né? Lá desde as origens do yoga, né? As afirmações positivas, os sankalpas, e de fato elas funcionam muito, né? Criarmos um sankalpa, né? Para quem ainda nunca pensou em criar o seu próprio sankalpa, às vezes a gente segue os sankalpas que já estão disseminados, mas você pode criar o seu próprio sankalpa, né? Por exemplo, se você quer mudar algo em você, né? Eu sempre dou o exemplo da ansiedade, que é tão comum na sociedade, né? Também tão presente em mim, tanto lido com a ansiedade. E eu quero deixar de ser ansiosa, eu vou criar uma afirmação positiva, né? Em que eu não só vá afirmar, mas eu vou sentir como verdade, né? Por exemplo, a frase, sou serena, né? Sou serena, né? Eu não apenas afirmo, como eu confio ser serena. E claro que muitas vezes vai vir uma vozinha ali e vai dizer, que serena o quê? Eu sou ansiosa, eu tô aqui estressada, eu tô aqui louca para sair fazendo alguma coisa, né? Na correria. Mas a gente volta, né? Até que um dia isso vai se tornar cada vez mais natural e você vai confiar, e quando você menos perceber, você se tornou serena de verdade. A Didi Shivani sempre fala que onde está a nossa mente, né, a gente se torna. Então, se a minha mente está realmente, e sobretudo o meu coração, né, onde a minha mente, onde o meu coração está, eu estou me tornando. Então, os sankalpas a gente pode usar aos montes, né, é uma via positiva de a gente se transformar, de a gente se autoconhecer, se curar e se aproximar da nossa perfeição, se aproximar da felicidade, né. Então, a via da presença, a via da austeridade, a via da positividade. Lentamente vamos abrindo os olhos e juntando as mãos em frente ao peito. Nos saudamos com o Namaskar, que significa a consciência divina que habita em mim. Saúde a consciência divina que habita em você.
com toda a pureza da mente e amor do coração. Então, tocando os polegares dentro das duas sobrancelhas e nos saudando com Namaskar. Sim, agora sim, estamos prontos para começar. Bom, então, mais uma vez, boa tarde. Como eu me apresentei no início, eu sou Kuchalini. Mas vou contar um pouquinho, bem breve, da minha história para também explicar o porquê que agora eu estou aqui nesse momento, né, conversando com vocês sobre autoconhecimento e felicidade, por que o meu nome agora é Kuchalini, por exemplo, também. Né. Meu nome civil, digamos assim, é Carolina Supitz. Eu me formei em Direito, advoguei, fui professora universitária por 8 anos na Faculdade de Direito. Né, cheguei a trabalhar 40 horas com funções administrativas e tudo, né? E em algum momento a vida começou a me mostrar que alguma coisa não estava muito certa. Eu achava que o problema era o excesso de trabalho, eu achava que eu estava só muito estressada, muito cansada. Né? Eu fui buscando alternativas, quem sabe reduzir trabalho, quem sabe tentar conversar com os chefes, né? Quem sabe tentar reorganizar um pouco a minha vida. Mas, hoje em dia, eu consigo perceber que, na verdade, o maior fator assim, da minha insatisfação, né, em determinado momento ali, que duraram alguns anos, era um chamado da minha alma, né, para eu vir cumprir a minha missão de outra forma. Porque eu escolhi fazer direito porque eu queria muito ajudar as pessoas. Né, e eu achava que ali eu conseguia levar as pessoas a uma vida melhor, mais justiça, quem sabe mais felicidade. E o direito é lindo, né? Ele tem um potencial muito grande na sociedade, mas eu percebi que o meu caminho não era ajudar as pessoas de fora para dentro, né? Ajudando elas de fora para dentro, a partir de normas, serem mais felizes ou conquistarem mais plenitude na vida. Né? Eu percebi que o meu caminho era de dentro para fora, ajudar as pessoas a partir do seu interior, da sua conexão consigo, né? A encontrarem então um pouco mais de paz, um pouco mais de felicidade. E como não poderia deixar de ser, isso teria que começar por mim. Né? Então, eu teria que encontrar em mim um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de felicidade. E assim eu recebi um chamado para o yoga, né? Isso me veio muito claro na mente em determinado momento, vai para o yoga. E eu fui praticar yoga e da primeira hora eu já senti, ai meu Deus, é esse meu lugar, né? E aí fui seguindo, mas não imaginava nesse momento que eu iria um dia largar, inclusive, esse meu diploma, né, esses títulos todos que eu tinha conquistado lá no direito, mas o chamado foi ficando cada vez mais forte, fiz o curso de formação para instrutor de yoga, jurava que mesmo assim não seria capaz de trabalhar com yoga, por considerar algo tão sagrado, assim, e também tão diferente da minha trajetória até então, né, eu vim da área das humanas, ia trabalhar também, além da filosofia, mas também com o corpo, né? Então isso me pareceu tão distante até que acabei precisando começar a trabalhar com yoga, por necessidades financeiras, olha só. E fui cada vez mais me apaixonando, me conectando com essa filosofia. Então o yoga hoje é realmente meu estilo de vida, é aquilo que eu mais acredito. Costumo dizer que a minha caminhada também permeou muito a filosofia ocidental, né? Eu buscava muitas respostas na filosofia ocidental. E encontrei na filosofia ocidental muita inquietação, a filosofia ocidental desestruturando tudo que eu acreditava. Né? Lá em Nietzsche, sobretudo, mas também Foucault. E aquilo me desestabilizou, Nietzsche me fez realmente entrar em surtos, né? E eu só que não encontrava respostas ali. Fiquei muito feliz com o que Nietzsche me mostrou, do que não era, do que nós acreditamos e vivemos hoje em dia na sociedade, de tudo que ele me desconstruiu, mas ele me deixou, né, num estado de vazio, né? Então foi a filosofia oriental, sobretudo o yoga, que foi me preenchendo, né? Foi me trazendo as respostas, foi me mostrando os caminhos. Né, até perceber que a gente está aqui realmente para ser feliz. Né? E o significado do meu nome, Kuchalini, eu adoro dizer, é felicidade. Tá? Então, me identifico com ele. Ainda na busca da felicidade, mas é com que eu gosto de trabalhar com certeza. Né? Então, falar um pouquinho, né, das contribuições do yoga para esse autoconhecimento, para a felicidade, né? Então, atualmente, eu sou instrutora de yoga. Há pouco tempo, nesse semestre, foi ofertada na FADIS uma disciplina que se chama Autoconhecimento e Felicidade, uma antiga instituição onde eu dava aula de direito. Eles toparam essa minha proposta ousada de inserir essa disciplina lá. Né? E foi uma disciplina super bem recebida pelos alunos, lotaram as vagas. Né? Não sei como é que está sendo agora, né, com eles vivenciando a disciplina, mas de início eles quiseram muito, toparam muito. Acho que está sendo bom agora também.
Mas, enfim, escrevo também no Diário de Santa Maria uma vez por mês, né, sempre tentando trazer algumas reflexões, né, sobre autoconhecimento e felicidade. Mas o yoga, ele é uma filosofia, né, ele é uma ciência milenar, né, existe há mais de 10 mil anos. Né, e o objetivo do yoga é acelerar um processo natural. Né, acelerar um processo de expansão de consciência. Nós estamos todos expandindo, estamos todos evoluindo, né, estamos todos nos tornando, né, sendo cobrados a vida a essa expansão, a essa evolução. A vida vai nos trazendo via amor, via dor, né, vai intercalando assim, as formas como as lições vêm, né, mas com o objetivo de expandir a nossa consciência, para que a gente vá se libertando dos padrões que nos limitam, né, os padrões comportamentais, né, os padrões emocionais e principalmente aqueles mais difíceis de a gente mudar, né, os padrões mentais. Então, o yoga é um conjunto de técnicas, né, é um conjunto de ensinamentos que visa apenas acelerar esse processo. E podemos dizer também que o yoga talvez ele se apresente como nós, então, como um caminho, então, para a gente se conectar com Deus, né? Ou como na linguagem que a gente fala, com Parampurusha, Suprema Consciência. Então, é um caminho para a nossa expansão de consciência, para a nossa evolução, mas, né, como muitos de nós aqui vão acreditar, vão confiar também, o nível mais evoluído dentro dessa nossa experiência humana é atingir uma consciência além da humana, a divina. Então, o yoga quer nos levar à nossa máxima potência enquanto seres humanos, mas quer também nos dar essa cápsula, né, de experienciarmos essa experiência de uma consciência para além da humana, né, como vai aparecer inclusive lá nos Upanishads, né, que são uma parte dos Vedas, um dos textos mais antigos da humanidade. Então, o yoga é isso, né, ele é muito grandioso, mas ele nada mais faz do que nos conduzir numa caminhada que é natural, que faz parte, né, da nossa vida e para a qual nós estamos já sendo conduzidos. Para nos inspirar nessa conversa, né, eu gostaria de ler um trechinho do Bhagavad Gita, onde tem onde a gente acompanha um diálogo de Krishna, né, que foi um ser humano autorrealizado, né, com o seu discípulo Arjuna. E Krishna vai dizer num determinado momento o seguinte: atinge o cume da perfeição o homem que cultua aquele pelo qual todas as coisas entraram na existência e cuja presença permeia todo o universo. Até aqui a gente fica, tá, ok, beleza, mas como é que a gente cultua, né? Como é que a gente se conecta com aquele através do qual tudo entrou na existência, que permeia todo o universo, né? Algo tão abstrato, ainda mais para nós ocidentais, né? Então, chegar na perfeição, se essa é a única via, se eu preciso cultuar, né, dessa forma, se essa é a única forma de eu compreender esse acesso à minha perfeição, me parece às vezes tão difícil para nós ocidentais, eu sobretudo, né, numa história de vida, uma personalidade tão racional como eu sempre fui, tão cética quanto com relação a tudo, né? Então, para mim é muito difícil pensar dessa forma, né, cultuar esse ser maior que tudo, né? Mas Krishna continua dizendo o seguinte: e esse culto se revela no cumprimento do dever de cada um. Parece que dá um alívio, né? Então tá, então é só cumprir o meu dever. Meu Deus, fica mais fácil assim, né? Vem um pouco mais pro chão, eu consigo achar agora mais viável, né? Eu posso melhor saber onde pisar, eu consigo melhor encontrar os caminhos, portanto, né? Mas é claro que, né, a gente recebe um pouco de alívio, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, achando que a gente consegue se situar mais então nessa caminhada para encontrar a perfeição, para encontrarmos a nossa máxima potência de consciência humana, inclusive, quem sabe, expandirmos a nossa consciência para além da humana, né? Mas ainda assim sabemos que cumprir com o nosso dever não é algo tão fácil, né? Porque se conscientemente não é fácil cumprir com o nosso dever, né? Ou seja, mesmo quando eu estou consciente, é difícil às vezes eu agir conforme aquilo que eu sei que é o melhor para mim, né? Como é difícil a gente nutrir hábitos de consumo que a gente sabe que são os melhores para nós e para o planeta. Não é fácil, a gente pode estar consciente, a gente pode estar convencido, mas, né, o mundo é tão rico, o mundo é tão farto e a gente cede às tentações e a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente já sabe ser o melhor para nós, né? Então, cumprir com o nosso dever não é fácil, mesmo se eu considerar essa perspectiva do que está do meu nível de consciência. Quanto mais se eu considerar que tem muitos outros fatores em jogo, né? Tem muitos fatores que estão lá no inconsciente que me dificultam ainda mais
cumprir com o meu dever. Né? Em quantos momentos nós nos deparamos com situações que a gente realmente não sabe, e agora eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Está mais alinhado ao meu dharma, ou seja, ao meu dever ir para cá ou ir para lá? Nutrir esse hábito de consumo ou este outro? Né? Nutrir esse tipo de relação ou nutrir este outro tipo de relação? Conviver em tais ambientes ou em quais outros ambientes, né? E a cada segundo nós estamos sendo cobrados a agir e pensar de alguma forma. Nós estamos o tempo inteiro agindo, né? Até porque o pensamento é também uma ação. Então não é tão fácil assim, por mais que nos pareça, pelo menos para nós ocidentais, né? Mais fácil de compreender esse ensinamento de Krishna, né? De que basta cumprirmos com o nosso dever, que a gente alcança a perfeição. A gente sabe que não é tão fácil assim. Mas eu não quero fazer essa fala, né? Eu só gosto de ressaltar assim, o quanto é complexo, mas não para nos desanimarmos, né? Não para a gente achar, meu Deus, então não tem jeito mesmo. Tá? Se eu já não consigo estar conectado com algo maior que eu, se eu não consigo atingir esse nível de abstração, e também não consigo cumprir com o meu dever, porque eu nem sei qual é o meu dever, então não é para mim, que fique para as outras vidas. Né? E alguns de nós, ok, vão pensar assim mesmo, e não vão nem talvez estar chegando a esse questionamento, mas alguns de nós talvez já tenham chegado num limite ou de cansaço, de sofrimento, e portanto querem se libertar de uma vez por todas desses padrões, né, que nos fazem sofrer, já que tudo é cocriação nossa, né? Ou alguns de nós, mesmo sem haver sofrimento, já chegaram nessa vida com essa pulguinha aqui, né, já quicando bastante. Não é nessa vida, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, que eu vou batalhar para expandir minha consciência, né, para chegar cada vez mais próximo da minha máxima potência, né? Então, de que forma que o yoga quer nos ajudar, né, a conseguirmos cumprir com o nosso dever a cada momento, a cada momento? Então, eu vou falar de algumas perspectivas, assim, né? Então, primeiro, a partir do treino, do exercício da presença. O máximo de consciência humana que nós podemos atingir, e, digamos assim, é o primeiro objetivo para onde o yoga quer nos levar, é a presença, é o estado da presença. Esse é o primeiro nível, né? Porque o segundo, como eu já disse, é o nível de consciência para além da humana, divina, né? Então, o máximo de potência nossa humana é o da presença. Né? E como é que eu chego num estado de presença? Como é que eu consigo, né, estar presente? Né? Como é que eu consigo estar no aqui e agora, simplesmente relaxada, né? Sem estar me preocupando se eu vou lembrar o que eu quero falar para vocês, sem estar me preocupando se vocês estão gostando ou não, sem estar me preocupando com o quanto tempo que eu tenho, né? Sem estar me preocupando com o que eu tive que ter feito, com o que eu tenho que fazer, enfim, como é que a gente consegue estar no aqui e agora, no máximo de presença, né? E a partir dessa presença, fazer as melhores escolhas para cada segundo, né? Tipo, agora o que eu faço? Quem sabe eu respiro, né? E no próximo momento, quem sabe eu olho para lá, quem sabe eu olho para cá, quem sabe eu interajo com as pessoas, né? A cada pequeno momento a gente tem, né, caminhos, inúmeras possibilidades, né? E se a gente estiver presente, a gente sente as energias das pessoas, a gente é conduzido para trocar o olhar com alguém que talvez esteja querendo o nosso olhar, né? A gente sente, né, o que está acontecendo com a própria fala, como é que está repercutindo, né? Se a gente está na presença, a gente consegue sentir o que precisa fazer a cada momento, ainda que não passe pela via do consciente, simplesmente eu estou fluindo, eu estou sendo, como muitos vão falar, a gente vai se tornando um canal, né? A gente vai se tornando um canal, simplesmente algo vai transitando por nós e a gente vai cada vez conseguindo estar mais, cumprindo melhor a nossa missão, né? Estar cumprindo melhor com o nosso dever. Mas então a presença, né, é a primeira via, a primeira metodologia, é a primeira busca para a gente conseguir cumprir com o nosso dever. E a presença, segundo, na perspectiva do yoga, a gente pode treinar, né, especialmente pela via da meditação. Né? Então o yoga muitas vezes ficou conhecido, né, pelos asanas, pela prática das posturas. Mas os asanas, eles são ferramentas importantíssimos para trazer saúde para o nosso corpo, para harmonizar os nossos centros energéticos, né, para equilibrar a produção dos nossos hormônios, e nós sabemos, especialmente nós mulheres, como hormônios desequilibrados fazem a gente surtar, né? Então, os asanas são fundamentais para preparar esse corpo naquilo que há de mais denso, né, da sua estrutura física, óssea, muscular, até a questão hormonal, que é um pouquinho mais sutil, mas preparar esse corpo para que a gente consiga chegar na presença, né? Preparar esse corpo também, então,
como eu estava dizendo, para a técnica mais importante do yoga, que é a meditação. Né? Então, a meditação como aquela busca de eu conseguir controlar os meus pensamentos, de eu conseguir redirecionar os meus pensamentos, né? Para as positividades, para essa consciência maior, para Paramatma, para Deus, né? Para eu conseguir, então, melhor gerenciar a minha vida. Né? A gente pode, às vezes, demorar a conseguir vivenciar, através da meditação, experiências mais transcendentais, mais místicas. Né? Eu tenho bastante dificuldades com meditação, faço questão de dizer sempre para todo mundo, para não ficar naquele mito, né? A pessoa instrutora de yoga, ela medita super bem. Né? Eu sou instrutora de yoga porque eu sei que eu tenho que aprender a meditar, mas se eu conseguir meditar bem, qualquer um consegue. Eu sempre digo isso, porque, olha, minha mente é uma doida. Né? Então, é por isso que eu estou nesse caminho, tenho certeza absoluta. Né? Não porque é fácil para mim, mas porque se eu conseguir, eu levo todo mundo comigo. Né? Mas mesmo que a gente já não consiga chegar nesses níveis tão transcendentais, tão profundos, a meditação já vai nos trazendo um pouco mais de presença, ela já vai nos trazendo a capacidade de colocarmos a mente num slow motion, né? num silenciamento, numa maior tranquilidade, para eu perceber as emoções que estão chegando, para eu perceber os pensamentos que estão vindo e não me deixar entrar no impulsivo, né? E não me deixar realizar escolhas que podem gerar, né, desarmonias para mim e para os outros, ou seja, que me dificultam cumprir com o meu dever. Né? Então, a meditação me ajuda já no primeiro momento a isso, eu conseguir saber o que eu devo fazer, ou pelo menos chegar cada vez mais próximo de cumprir o meu dever. E como a gente viu, né, chegar cada vez mais próximo à minha perfeição. Né? Então, a meditação é, né, a principal chave do yoga, mas eu não vou me alongar muito falar da meditação. Outro caminho muito importante, né, que o yoga se vale, nós falamos muito de disciplina, de austeridades. E aqui, às vezes, o yoga nos afasta, né? Porque a gente já tem tantas dificuldades, né, na vida, assim, a gente já tem tantas coisas para fazer, tantas tarefas, tantas coisas a cumprir, né? Tantos trabalhos, e se alguém vier para nós falando, você ainda tem que colocar mais disciplina na sua vida, dá vontade de sair correndo, né? Dá vontade de dizer, não, chega, eu só quero um pouquinho de lazer, eu só quero um pouquinho de usufruição da vida. Mas a austeridade do yoga, assim como qualquer austeridade, né, ela visa um bem maior, né, e a gente aprende no yoga, todo mundo já ouviu algo parecido, independente da linha que você pratique ou estude, que aquele benefício de curto prazo, ele muitas vezes não vai trazer um benefício a longo prazo. Então, às vezes, eu preciso estar um pouquinho mais na disciplina, na austeridade comigo, no meu curto prazo, né, tendo atenção a exatamente os meus hábitos de comportamento, né, os meus hábitos de consumo, os meus hábitos de experienciação, de relacionamento, né, para que a partir desse pequeno cuidado, a cada momento do meu dia, eu possa estar gerando benefícios muito maiores. Né? Então, de início, né, esse caminho do yoga vai nos falar, talvez, de a gente, né, nos puxarmos um pouquinho a nossa orelha, nós mudarmos alguns hábitos, né, nós tentarmos nos alinhar, mas isso com um objetivo maior de gerarmos benefício a longo prazo. Então, nós vamos falar, sim, no yoga de austeridade, do que se refere ao que eu consumo enquanto alimento, que tipo de alimento eu como, porque isso afeta muito o meu corpo físico, afeta muito o meu emocional, afeta muito os meus pensamentos. A gente estuda isso dentro da ciência que é o yoga. Cientificamente, a gente estuda essas influências. Então, sim, refletirmos sobre quais são os alimentos que eu escolho ingerir, né? Escolher também de que tipo de informação eu trago para dentro de mim, da minha vida, né? Quantas vezes a gente se alimenta de informações densas, negativas, né? E por que eu sustento esses hábitos? Por que eu ainda preciso, né, me alimentar dessa densidade, dessa negatividade de informações ou mesmo de lazer? Né? Por quê? Algo em mim talvez ainda esteja, algo em mim não, talvez não, né? Com certeza está ressoando em mim um pouco ainda dessa negatividade, mas a gente pode via austeridade, ainda que parte de mim queira acompanhar aquelas notícias negativas, eu dizer não, eu não vou alimentar isso dentro de mim. E isso não significa alienação, isso significa sabedoria, né? Com a minha vibração elevada, eu muito mais posso colaborar com o mundo do que eu ficar lá também na minha densidade, na minha raiva, na minha frustração, na minha insatisfação, né? Então, sim, né? Que tipo de alimento, que tipo de informação, que tipo de ambientes, que tipo de relações, né? Enfim, a austeridade, ela vai permeando vários hábitos da nossa vida, vários padrões da nossa vida, ela vai nos ocupando, e dependendo da linha do yoga, a gente pode receber isso até já pronto. Algumas linhas, alguns mestres nos deixaram dicas ali, né? Que a gente pode simplesmente se identificar, seguir aquelas orientações de todos os hábitos que esse mestre experienciou na sua vida e que sentiu dar certo.
Mas também a gente pode se experimentar, né? Nos Upanishads, né, como eu já disse, são dos textos mais antigos, tem uma passagem que diz mais ou menos assim: quando você já estiver conectado com você mesmo, você já estiver em total sintonia com quem você é, você pode seguir o seu coração. Ele é o seu maior mestre. Né? Você sabe o que você deve realizar e que escolhas fazer a cada momento. Mas se você ainda não tiver atingido esse nível de conexão, escute quem já chegou a essa conexão, quem já passou por essa experiência, quem já expandiu a sua consciência.